brincava que a gente sempre tinha incêndio para apagar. Dentro do colégio, eu fiz de tudo, Simone. Quase lavei vaso sanitário em algum momento que os terceirizados fizeram greve e as pilhas de papel higiênico juntavam no banheiro. Porque o colégio sempre foi desafiador, mas ele sempre foi um desafiador em todos os sentidos. Não um desafiador de, eu tenho que apagar o incêndio porque falta. Em alguns momentos, sim, era por causa da falta. Em outros, era por causa da novidade. Chegavam coisas novas, chegava o desafio do projeto, da pesquisa, do ensino, da extensão, da docência. Isso para mim sempre foi muito bom. Nós éramos orientados diretamente pelos professores da faculdade. Descolar disso significava o quê? Assumir a identidade, que nós teríamos que fazer a nossa própria trilha. Então aí, depois de irmos para o campus do Vale, né, ali é que começamos digamos, a ter uma dinâmica interna, né, uma consciência de que nós deveríamos assumir a nossa formação e começarmos um processo em que os colegas fariam a passagem do bastão, enquanto alguns ficavam segurando, né, a estrutura toda em funcionamento, outros saíam e iam fazendo a formação, voltavam e outros saíam e assim por diante. Isso demorou algum tempo. Falando como coordinador y como profesor, siempre decía sí, que era más fácil trabajar con los alumnos que con los profesores, con los colegas. Era un grupo de profesores excelente. Las grandes así confrontos que se daban eran en las cuartas-feiras, que eran las cuartas-feiras los días que se hacían las reuniones. Cuartas-feiras eran las reuniones gerais, asambleas gerais, donde se tracían los problemas y las situaciones, eso. La avaliación estaba siempre presente porque en todo colegio tienen que hacer su avaliación. Entonces daba la impresión de que cuando daba un problema importante en el colegio, parecía que la avaliación resolvía todo. Mas se traían los problemas y además se traían convidados a las reuniones, para traer, sea tanto de la URGS como fuera de la URGS. Siempre venía algún personaje en a determinado tema. Y no teníamos un profesor de filosofía, Celso, que era brillante, una persona de altísimos conocimientos, y él y otros profesores también tracían personajes para expor un tema y después el debate. O sea, que era también una formación de los profesores. Las reuniones no solo era tratar avaliación, se trataban los problemas del colegio, pero habían sesiones en las cuales daba oportunidad para crecimiento de los profesores. Eso funcionou. Depois foi decaindo, ¿entiendes? Nesse movimento dos professores irem fazer seus mestrados e seus doutorados e voltarem, os professores acabavam gerando novas parcerias para o próprio colégio. Pensa bem, em todas as áreas do conhecimento, os professores iam fazer essa formação. Voltavam, dava vez a outros que iam, voltavam, dava vez a outros que iam, e assim por diante. Então, era uma onda que não se fechava, porque os professores, orientadores desses professores do aplicação, se aproximavam do aplicação novamente. Mas a maneira dessa aproximação acontecer era uma maneira não mais o vínculo adolescente que nós tínhamos antes com a Faculdade de Educação, mas sim um vínculo de adultos. Né? Então, o filho, vamos dizer, adulto, lá do primeiro projeto da dona Graciema, agora conversava em termos de parcerias, né, para ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, eu acho isso um momento assim, riquíssimo da aplicação. Já nos pega ali no início dos anos 2000 para frente, em que esse movimento se acentua. E os professores, nós tivemos aí o movimento também dos concursos públicos, ali o maior deles por volta de 2010, vamos dizer, né? E onde havia represado, né? Foram 30 e tantos professores de uma vez só, e um dos critérios para admissão nesses concursos já era pelo menos ter mestrado, e muitos já com mestrado, doutorado encaminhado.
Começou a legalização, sim, de assinar carteira. E quando a dona Graciema saiu da Faculdade de Educação, onde ela também trabalhava, por idade, nós achamos, bom, agora sai. Aí ela deu um discurso assim, agora que eu saí da Faculdade de Educação, eu posso me dedicar bem mais ao colégio de aplicação. Aí nós sentimos que nada ia acontecer mais de muito voltado para dinamizar a nossa parte, né? Continuo dizendo, era bem contraditório, porque ela era uma luz em termos de desafio e ela era um impedimento em termos profissionais. Então ela também não nos educou, não nos estimulava, né? E a gente foi ficando demorou muito a isso. Entro por contrato que ele findava quando terminavam as aulas. Se tu não recebia janeiro, fevereiro, encerrava o contrato, renovava o contrato a partir de março. Que tinha reuniões, né, junto ao setor pedagógico, tinha reuniões com a direção, né? Então tinha reuniões com o conselho diretor, então a gente tinha coisas essas a fazer, então fazia a carga horária. Eu acho que o grande vitória da aplicação foi nos anos 80. Quando a gente, lá para o final dos quase anos 90, nos independizamos e começamos a fazer o nosso jeito de trabalhar no ensino fundamental e médio. Acho que essa construção que a aplicação fez, a partir de se identificar como uma escola da universidade, mas se gerindo, eu acho que foi um grande salto, um grande desafio. Porque não foi fácil, né? Tu pegar e largar, vamos dizer assim, a mão paterna, vamos dizer, e sair caminhando sozinho. E a aplicação fez isso. E fez isso de uma forma muito inteligente. Nós não cingimos, não cortamos relações com a Faculdade de Educação nem nada. A gente continuou trabalhando junto, mas, vamos dizer assim, numa espécie de mais equiparados, vamos dizer assim, mais respeitados, eu acho, como docentes também. Depois, no início dos anos 80, nós fomos efetivados. E eu participei de todo o movimento docente, tanto é que sou convidada para vir hoje a participar de uma comemoração que vai ter dos 40 anos do Andes, né? Que foi nosso sindicato, digamos, né? Homenageando aquele primeiro movimento que houve de gestar, vamos dizer assim, o que seria a nossa associação docente de professores na URGS, né? E eram anos difíceis, porque nós não estávamos num regime democrático, né? En el 84 tivemos una greve brutal, que fue de mayo a agosto. En el 84 se paralizó todo. Fue un año funesto ese del 84. Ese proceso de greve fue muy complicado porque después se tuvo que recuperar, imagina, de maio a agosto del 84. Então, eu me lembro que eu saía de algumas aulas do aplicação e participava de algumas reuniões, inclusive algumas eram na Faculdade de Arquitetura, para se pensar a gestão, como que seria para se criar uma associação docente. E era proibido ir nessas reuniões, mas eu ia. Eu e mais 4 colegas íamos a essas reuniões, porque eu me interessava em entender como é que era esse processo, como é que seria feito isso. Eu não tinha tanta clareza sobre qual era a minha condição de fato como horista e o que significaria depois desse movimento ser enquadrado ou pelo menos passar por um concurso e etc. Eu não tinha tão claro isso, mas eu participava. Então, é um longo percurso. Aí, nos anos 80, nós conquistamos várias, né, pautas nesse país, né? Inclusive, retomamos a nossa caminhada democrática com eleições, enfim. Todo esse movimento se dá simultaneamente à nossa efetivação no aplicação e ao início dos primeiros concursos depois mais adiante. Tinha aula de manhã e à tarde. De manhã variava de ano para ano, quer dizer, de série para série, né? Matemática.
E o horário tinha que ser coordenado de modo que o professor muitas vezes dava aula numa classe, na mesma manhã ele dava em duas turmas diferentes. Então o horário, mas ele ocupava a manhã dele no colégio, né? Ou então à tarde. Os professores da aplicação da época, com todas as limitações, a recompensa financeira não tinha. Havia um ideal, e isso fazia parte da essência de todos os professores da época, como que o colégio era um colégio experimental, e o desafio que a diretora fazia é que nós estávamos buscando novos métodos de enfrentar o desafio da educação da infância e da juventude, né? E teríamos que dar o máximo em termos de qualidade, né, de competência e facilitadora da compreensão da problemática de matemática, de física, de química, biologia, ciências naturais e etc. Então, era um incentivo muito grande para a criatividade do professor. Isso de um modo geral. Então, a gente buscava, na ação docente, inovar, porque nós tínhamos, quarta-feira à tarde, o colégio de aplicação não tinha aula. Todos os professores começavam às 2 horas, e íamos até às 7 horas, em reuniões, em análise, troca de ideias com a direção da escola. E isso aí realimentava a ideia, estimulava o professor e desafiava o professor na sua criatividade como educador, como docente e como instrutor também, né? Então eu fui convidado, não fiz concurso. Foi da época do presidente Sarney. E naquela época, na saída do governo, o Sarney fez o chamado Trenzinho da Alegria. Todos os contratados teriam um contrato agora definitivo. Seriam servidores públicos, exatamente, né? Da época até da tal época, até a saída dele, ele assinou essa portaria, seria a portaria, estabelecendo que todos estavam sendo convocados para agora, a partir daí, servidores públicos da federação, né? Mas quando nós ingressávamos na instituição, nós tínhamos esse DNA de termos sido alunos, estudantes desses professores que levavam a aplicação como efetivos. Então, a transição, né, a mudança, o mindset, né, muda quando nós nos damos conta que nós estávamos num processo de nos diferenciar da Faculdade de Educação e de nos assumirmos com uma identidade própria. Não mais um colégio de aplicação da faculdade, mas o colégio de aplicação com identidade própria, com corpo docente próprio, enfim, etc. Isso foi feito uma passagem, vamos dizer assim, gradual, porque a nossa primeira diretora pós a fundadora, Dona Graciema, foi a Vera Regina Pires de Moraes, e o professor Cícero Marques Teixeira na vice-direção. E eles eram titulares da Faculdade de Educação. E eles, então, vamos dizer, assumiram a direção do aplicação e, posteriormente, nós tivemos a primeira gestão, posterior a eles, a primeira gestão eleita com professores do aplicação. Nós tínhamos reuniões de planejamento, né? Reuniões de planejamento, aí a gente planejava, trocava ideias, né? E aí implementava isso no currículo, no dia a dia da sala de aula. No primeiro momento eram professores das próprias divisões que a aplicação tinha. A direção, as coordenações de primeiro e segundo graus, e tinha também as divisões, né? A divisão de área
de geografia e ciências, que eu não lembro se eram estudos ciências sociais, a de história, a da matemática, da artes, de música. Então tinham essas áreas distintas, né? Não existia nessa época a área da polivalência. A área da polivalência foi construída por nós, né, com apoio da orientação educacional, né, que faziam conosco reuniões, né, grupos operativos, para que a gente desse conta de uma proposta nova de currículo, né, e desse sustentação a esse fazer docente, né, que implicava nas séries iniciais. Ali nós começamos a consolidar a proposta da polivalência. Nós fizemos uns meses de Operação Tartaruga. Realmente, a Operação Tartaruga em sala de aula foi muito incrível, e exigimos com isso o desconto do INSS. No momento em que o INSS começou a ser descontado, isso foi por volta de 83, por aí nós nos sentimos tranquilos, porque com o desconto do INSS o vínculo se formava, o vínculo trabalhista. Então, as relações de trabalho eram um pouco mais respeitosas, porque a cada final de ano a gente morria de medo de perder um emprego. Numa outra reunião, por inspiração também, me veio a ideia de que os alunos, nós deveríamos experimentar a avaliação através de um conselho de classe. Foi daí que surgiu a ideia do conselho de classe. E o próprio aluno deveria participar também. Ser honesto o professor, ser honesto o aluno. O conceito geral era conceito A, B, C, D, de recuperação, uma coisa assim. Era uma avaliação compreensiva. E isto produziu um resultado em todas as disciplinas que passou a ser objeto de pesquisa pedagógica e que o Colégio de Aplicação depois apresentou numa reunião, acho que não sei se foi no Rio de Janeiro ou Brasília, como uma novidade, um caminho que nós havíamos descoberto. Eu digo, não estou dizendo que eu descobri, mas a ideia, a inspiração, eu colaborei nessa. Então, o sistema de avaliação induz, qualquer sistema de avaliação pode induzir a pessoa que depende daquele resultado favorável a ter uma atitude de desespero, de aflição, de coisa, fazer qualquer negócio. E acho que esse problema ainda persiste no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, a avaliação. Fazer uma avaliação em que o aluno, pelo prazer de saber, de conhecer, e não pelo o medo, o horror, o fantasma de não passar e de perder isso, perder aquilo. Despertar, eu não consegui. Eu tentei ao longo da vida, com os meus, depois, alunos candidatos a licenciados, a professores, eu trazia essa questão, o problema da honestidade pessoal. Para mim ainda é um problema que eu não consegui uma absoluta certeza da resposta. Vou levar para as próximas reencarnações descobrir como. O encanto de ser professor do Colégio de Aplicação era exatamente esse desafio permanente. Quando é que se fazia, vamos dizer, uma junção um pouco do colégio, que era o famoso projeto político pedagógico, que sabe quando é que eu acho que aconteceu isso na aplicação? Só na década de 2000. Porque a gente parava para fazer aquilo, mas ninguém fazia imersões e tal. Mas era tão facetado, tão multifacetado, que nem usei essa palavra antes já. E ia tão bem o colégio, sabe, com a sua forma de dar aula, com os seus professores, com as suas experiências. Alunos da aplicação saíam rua fora, aqui em Porto Alegre, iam para o centro da cidade, desenhavam prédios, e visitavam museus. Era uma coisa muito pujante, sabe? Era uma coisa de muita
de muita realidade e de muita oportunidade. E a gente tinha reuniões, né, na aplicação, todas as quartas-feiras, eram reuniões gerais, que tinham normalmente eram aspectos administrativos, mas também tinham aspectos pedagógicos. Outra coisa também que era muito, até hoje a aplicação usa, né, eram os famosos conselhos participativos, e de inscrição de aluno, e depois se fez, além de fazer os pareceres, os professores todos daquela série se reuniam e faziam um parecer geral da turma. Então tudo isso eu acho que juntava, vamos dizer assim, os esforços. Era fácil trabalhar na aplicação. Porque outra coisa, a aplicação também é um colégio que nunca sufocou os professores. Em termos de cargas horárias e tal, eles tinham suas cargas horárias, mas eles tinham muito espaço para pesquisar, eles tinham espaço para fazer orientações, tinha espaço para fazer extensão. La dirección del Colegio de Aplicación era muy abierta, receptiva a nuevas iniciativas y era un colegio de ponta en Porto Alegre. Porque mismo cuando yo me lembro que decía que trabajaba en el Colegio de Aplicación, las personas consideraban como un excelente colegio de Porto Alegre. En todo, en la cualidad de ensino, en todo. Todas as disciplinas, era professor de matemática, de inglês, de francês, se reuniam e tinham uma visão panorâmica da classe como um todo, em todas as disciplinas. Isso trazia uma interação, fazia uma interação entre os professores. E aí nós chegamos por um consenso que nós teríamos que ter a coragem de criar uma reunião onde professores e alunos, isso foi muito bom, porque aproximou o aluno do professor, o professor do aluno, e não uma disputa. Então a cola passou a ser desinteressante. Então muita coisa nessas reuniões de estudo produziu resultados pedagógicos que se tornaram publicados, divulgados e apresentados em conselhos, em congressos, etc., etc., e contribuiu para o sistema educacional de avaliação no Brasil. Num trabalho de campo em Santa Cruz, onde tinha sido proibido tomar banho, um grupo entrou na cachoeira, eram 2 ônibus, eram 2 turmas, e eu não tive dúvida. Vocês, por favor, quem está de cabeça molhada, vem para cá. Aí separaram, entraram no ônibus e nós viemos embora. Aí chamamos os pais e dissemos, essa turma, durante tanto tempo, não vai mais sair em trabalho de campo. A gente era muito flexível, muito bonzinho, mas a regra tinha que ser respeitada. Tinha um mínimo de respeito a ser bem, e nós cuidávamos, porque senão a gente perderia todo o controle nas próximas viagens. E elas eram viagens grandes, não tinha como perder controle, não podia. Aquilo foi bem doído. Eles até hoje me cobram por Facebook. Puxa vida, aquela vez tu nos deixasse mais de meio ano sem sair do colégio, bem feito. Eu acho que a aplicação, não a aplicação da URGS, todas as aplicações, eles nasceram com um propósito e esse propósito é fundamental e vital. Ele é um celeiro de formação de professores novos, formação de, hoje em dia, novos profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, futuros bibliotecários. Por quê? Porque ele é um colégio experimental. Qualquer coisa doida que tu queira fazer, o colégio de aplicação deve ter o direito de acolher. Doida com fundamentação, né? Doida no sentido figurado. Ou seja, ele é um colégio em que aqueles sonhos pedagógicos, teóricos, de disciplinas, dos conhecimentos, podem se tornar possíveis. Porque ali se vai experimentar. Ali se vai ver se aquilo dá efeito. Mas as crianças são cobaias. De certa forma são, não no sentido da cobaia, porque
são experiências pedagógicas fundamentadas, partindo de professores que têm vivências de sala de aula, que atuam com aqueles estudantes. Então, acho que os colégios de aplicação, eles têm um papel vital na educação como um todo. Uma das coisas que eu guardo com muito respeito e muito carinho nas minhas lembranças é exatamente isso, a forma como nós nos relacionávamos, entende? Porque nós brigávamos, mas nós brigávamos por ideias, entende? Então, assim, nós não agredíamos o outro, né? Então, nós tínhamos dúvidas ou nós estávamos sentindo que estavam sendo desafiadas no nosso conhecimento, na nossa autoridade, a gente se fortalecia, né? E a gente lutava por ideias, brigava com ideias, né? Então, e isso ia fortalecendo o grupo, tanto no respeito, né, quanto na amizade, né? Quanto no respeito, que eu digo no respeito profissional, né? Quanto nos vínculos de amizade, né? E eu acho assim que o grupo sempre foi, para mim, né? E aí eu falo por mim, o grupo sempre foi algo extremamente importante, né? Sem um grupo, uma escola não sobrevive, né? Eu tinha um menino que ingressou por concurso público, sorteio público, melhor. Mas esse menino ingressa numa aplicação e a mãe, com muita dificuldade, faz esse menino embarcar no ônibus e saltar lá numa aplicação. Só que ele chegava todos os dias atrasado. E ele era o primeiro a sair correndo para ir para o recreio. E chegava de volta do recreio também atrasado. Então, por alguma razão, eu acabei fazendo uma leitura de que essa criança queria, primeiro, brincar, e ele queria um espaço aonde ele tinha algum interesse maior. Siempre preparé las aulas y cada aula que yo preparaba siempre daba oportunidad para que el alumno se expresase y estimulaba la creatividad y el espíritu crítico de ellos. Entonces yo, por ejemplo, podía comenzar un aula trayendo un recorte del jornal de algo que me llamó la atención, ya fuese un fato físico, político, económico o esportivo. A través de ese incentivo, digamos, de ese disparador, yo comenzaba el aula y oía las opiniones de ellos. Antes de terminar el aula, yo le daba a ellos 10 minutos para que ellos por escrito me respondiesen la impresión de ellos, de lo que se había tratado, y lo que les hallaban del enfoque de ese y qué sugerencias se darían para nuevos enfoques. Eu me orgulhava de que todas as minhas aulas eram escritas, eram feitas anteriormente, pensadas antes, para depois trabalhar com os alunos. Claro que chega na hora de determinadas situações que se criam, que tu precisa mudar alguma coisa, né? Mas o planejamento é fundamental. Mas o colégio de aplicação, ele surge com a intenção de pesquisa, né? De inovação pedagógica. E eu entro na segunda série com essa perspectiva, né? De nós, como professores da polivalência, constituirmos um currículo novo. E aí surge um novo tipo de assessoramento, que ele vai ser bom num primeiro momento, mas que depois o próprio grupo de professores vai precisar se libertar dele, né? Porque muitas vezes o professor das séries iniciais, isso inicialmente na aplicação não foi difícil, não foi diferente, né? Muitas vezes o professor das séries iniciais é visto como alguém que precisa ser ensinado, que precisa ser treinado, né? E aí entra, então, o colégio de aplicação na orientação educacional, nos dando suporte. Nós fazemos reuniões e fomos montando o trabalho da polivalência, né? Que aí a gente fez a opção de trabalhar com Piaget, que era os assessores, alguns deles eram da Faculdade de Educação e outros eram do próprio colégio. Mas a aplicação começou a crescer.
administrativamente nós começamos a crescer, e nós achamos, e desde aquela época, 84, depois mais próximo de 86, 87, a gente começou a ver que as nossas demandas, quem sabe, poderiam ser melhor atendidas se nós tivéssemos um canal direto com a universidade, com a reitoria. A verdade é que eu acho que a gente queria se independizar, vamos dizer assim, e ter o nosso formato, as nossas coisas, mas nunca perdendo o vínculo dialógico em termos de fazer educação. Mas queríamos ser autônomos e com a vinculação profissional com os outros professores da faculdade. Então era assim, essa relação foi assim, até que em 89, vamos dizer assim, eu fui eleito diretor. E... só um pouquinho. Me emociono um pouco porque eu concorri com a professora Fabíola de vice-diretora, e o professor Telmo Mori Remião e o Adalberto Breyer foram a outra chapa, e tinha uma terceira chapa que eu não me lembro agora. E eu nunca esqueço, aí já era, o voto já não era paritário, o voto era por segmentos. E daí era 70% para os professores, 20% para os técnicos e 10% para os alunos. E ganhei de novo a eleição, mas ganhei por 1%. Mas não é isso que me emociona muito, é que esses dois colegas são muito queridos e já faleceram. O professor Alberto, inclusive, foi meu vice-diretor em uma outra gestão, aqui no campus daí. Os planejamentos não são sobre conteúdos, e sim sobre ideias ou objetivos que a gente quer que os alunos desenvolvam ou atinjam. E que, portanto, um mesmo planejamento poderia contemplar diferentes disciplinas. Cada uma contribuiria com as suas aulas, aí sim, programadas pelos seus professores, né, para chegar àquilo. Nós conseguimos, com isso, que os planejamentos durante pelo menos de 85 em diante, entre ciências, história e geografia, nas últimas séries, fossem conjuntos. Então, ali a gente conseguiu, aí começaram mestrados a pipocar, ali já começamos a fazer trabalhos que evidenciavam essa possibilidade de professores de diferentes disciplinas realmente trabalharem de forma integrada. Eu me lembro eu participando de projetos nacionais, por conta dessa minha ligação com o Laboratório de Estudos Cognitivos, da minha orientadora de mestrado e doutorado, a professora Léa Fagundes. Eu viajava, né, eu e outros colegas viajávamos o país para assessorar, para orientar os núcleos onde esses computadores estavam chegando e havia necessidade de formação de professores. Então, fazendo isso, isso oxigena a nossa visão de que a aplicação, por excelência, deveria ser um polo, né, irradiador, os colégios de aplicação, dessas novidades, né, tecnológicas, e como é que isso ingressava na pedagogia, e isso nos levava a mais formação, entende? O elo é esse. Nós temos que buscar uma formação que avance, uma coisa reforçava a outra, e aí vem a ida para o campus, e aí vem novas parcerias, enfim, nós estávamos ali no caldeirão, né? E aí, com o início dos anos, a mudança do século, digamos, para o 21, estourando o EAD, né? Os professores buscando formação, compreender como é que isso ingressava, havia muita motivação para se fazer mais formação e aplicar isso lá na aplicação, no colégio de aplicação. Sim. A nossa proposta era uma proposta mais de um projeto de investigação, onde nós estávamos diretamente implicados nisso, né? Implicados em aprender. Então, uma das coisas que a gente teve que aprender muito era construir seguranças diante das incertezas, né? E sempre nos questionar. Nós trabalhávamos na construção do conhecimento, que era um movimento
né? No momento em que nós passássemos a repetir mecanicamente as nossas propostas, nós estávamos nos afastando da proposta de construção de conhecimento que a gente tinha, né? Então, nós nos reuníamos todas as terças-feiras, né, depois das 10h30, e às vezes a gente saía ao meio-dia, às vezes a gente saía 1h para estudar, para organizar a polivalência que não era organizada até então, né? Então, nós tínhamos a polivalência, a gente pode comparar assim, em termos históricos, né? Ela surge dentro de uma escola que já tem um caminhar, né? E que precisa que o grupo se crie uma identidade para si, né? Para que a escola em si a reconheça, né? Mas nós brincávamos, quando as pessoas nos perguntavam o que é polivalente, né? A gente brincava assim, 3 ou 4 vezes, 4 ou mais vezes valente. Eu vi ao longo desses anos uma abertura muito grande para o professor criar. Isso foi fundamental na minha trajetória. Nós tivemos oportunidade de criar disciplinas compartilhadas, disciplinas eletivas. Então, tudo que foi ocorrendo ao longo desses anos, nós muitas vezes em reuniões fomos nos atualizando e fomos nos organizando para seguir na linha de frente, digamos assim. Mas era um trabalho que dava esse prazer, que a gente tem do que rir, porque ele era muito bom, de qualidade, né? Eu acho que também vale eu mesmo elogiando o que eu faço, mas... Então eu me senti num ambiente muito bom. Isso contribuiu muito. E foi um intercâmbio. Em realidade, eu fui professor, um professor que atuei muito com os alunos, interatuamos muito e foi um enriquecimento muito. Eu aprendi com eles e eles comigo. E os colegas de ciências humanas, fantásticos, todos de alto nível, com muito apoio, foram muito receptivos. Y para mí fue una experiencia fantástica. Conté mucho con el apoyo de la Facultad de Educación, de las figuras que dirigían, de las grandes profesoras de aquella época, que también eso era muy importante. El apoyo incondicional de la directora Vera Moraes, que ella era una persona fantástica, de un nivel cultural notable. Y ella quería un colegio de ponta, un colegio que fuese abierto, no fechado, de intercambios. Entonces ahí comencé a trabajar en un ambiente que la única diferencia era que el ambiente era un poco más liberal que en Uruguay. Yo estaba acostumbrado a estudiantes uniformizados, con corbata, con zapatos. Y entonces eso al principio me impactaba un poquillo, mas esos eran exteriores. Porque seguro hay una diferencia. Había una diferencia. Uruguay, como todos ustedes saben, Uruguay, Argentina y Chile son países tradicionales voltados para Europa. Entonces había toda una formalidad británica, digamos, ¿no? En la forma de vestirse. Las mozas tenían que llevar la saya debajo del joelho, no podían usar calzas. Todo eso yo tuve que asimilar también. E a gente discutia bastante, a gente brigava bastante, a gente discordava bastante. Quando eu digo brigava, assim, no sentido de que um não concordava com o outro, mas essa não concordância não significava ficar em silêncio, entende? Significava expor, né? Dentro dessa ideia assim, de que no momento em que eu não concordo e eu renuncio à minha fala de não concordância, eu estou renunciando, né, duplamente o meu crescimento e a possibilidade de oportunizar ao meu colega que ele pense sobre aquilo que ele está dizendo, né? Então, essa nossa relação da aplicação era muito forte, entende? Era assim, era muito densa, entende? Isso é uma das coisas que eu vou levar para o resto da vida, assim, em termos de experiência e de coisa bonita, sabe? De ser lembrada na vida. Por exemplo, uma das vezes, pais e alunos fizeram um acampamento, uma semana de acampamento,
brincamos como sendo um acampamento de gaúchos e tal, e já dávamos as nossas aulas ali. Eu lembro que fizemos concurso de nós, de lenços, eu trouxe pessoas de CTGs, coisa grande, era todo estacionamento ocupado para que aquilo fosse marcado como propriedade do colégio de aplicação. E esse é o colégio que eu encontrei, é um colégio super vivo, era uma coisa assim, atuante dentro da comunidade interna e da comunidade externa. Muito. E os alunos, assim, sempre se achando iguais nesse processo. Não era professores decidindo, vamos fazer isso. Não, eles traziam ideias, muitas. Agora, até ali, ainda eram alunos selecionados com um exame que era um verdadeiro vestibular. Nessa medida, era muito fácil, né? Quando tu tens uma seleção de alunos, o que tu tens que ter é a capacidade de lidar com gente que está a fim de estudar. E eles vinham com essa vontade. Eu entrei em 79 e a partir de 1985 começaram os sorteios. O ingresso começou a ser por sorteio. E também foi uma exigência nossa. A gente também pressionou para que isso ocorresse. E então, o colégio que eu encontrei em termos de alunos, passados 10 anos, lá por 89, 90, já começou a ser um outro colégio, porque os alunos já vinham com encaminhamentos e interesses diferentes, diversos. Eu não gostava nem um pouco daquela ideia de que os alunos da aplicação eram a nata intelectual, filhos de gente... E eram. E aí era muito fácil dar aula. O nosso desafio começou à medida em que o sorteio foi ocupando espaço. Aparentemente, no início, nós éramos vistos assim como com uma necessidade de tutela, né? Porque nós éramos professores que éramos oristas e vindos de uma experiência de estágio, né? E nos tornávamos oristas, né? Alguns dos estagiários. E depois esse vínculo, com a permanência desse vínculo e com o fato dos professores da Faculdade de Educação nos orientarem permanentemente nas nossas atividades, isso era um fato. Com a nossa desvinculação, com a nossa, né, percepção de identidade própria, isso nós precisamos, né, fazer um movimento de afastamento para gerar, né, essa identidade, nos tornamos jovens adultos e depois adultos plenos, que é o que eu acho que hoje nós já somos, né? Como colégio de aplicação, nós estamos na maturidade, né? Então, é óbvio que antigamente, né, era muito claro a tutela, né? O olhar do tutor, né? O olhar daquele que tem um conhecimento e uma prática de refletir sobre a própria prática. Enquanto que, no aplicação, nós éramos orientados a partir dessa reflexão externa, vamos dizer, misturada com a aplicação, mas ela era bastante externa. O que eu noto que nesse percurso, nós começamos a produzir a nossa própria reflexão, mas não era uma reflexão mais daquele que é tutorado, e sim daquele que assume os encargos, né, plenos da docência, da extensão, né, da pesquisa, tudo que está no bojo daquele que se torna um professor de uma universidade, né? Tanto que nós, nos anos 90 e no início dos anos 2000, na primeira década, nós nos dizíamos frequentemente isso. Nós somos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos um doutorado, um mestrado feito, realizado, com mestres excelentes dessa e de outras universidades, no país e fora do país. E nós temos a qualificação, né, para realizarmos a pleno tudo que um docente da universidade vai fazer ao longo da sua carreira, da sua dedicação à universidade. Só que nós fazemos isso não com estudantes exclusivamente adultos, nós fazemos com crianças e com jovens. Nós recebemos professores que estão em fase de formação. Quem são? Os estagiários de todas as licenciaturas desta universidade e até de fora dessa universidade. E nós fazemos então aqui um acolhimento para que eles entendam o que
de fato, pode ser gestado, gerado, realizado, explorado na educação de crianças e jovens. Porque nós nos tornamos, então, estudiosos do processo de fazer educação básica. Nós somos os doutores em educação básica.